Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Como está, seu Milton? Bem, muito obrigado. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. O seu Milton, recebemos aqui uma questão bastante interessante, como a grande maioria delas, que trata de um capítulo do Livro dos Médiuns. E diz a pessoa que nos encaminhou o seguinte: estou estudando o capítulo 22 do Livro dos Médiuns, intitulado Da Mediunidade dos Animais. Li e entendi o que o texto sugere, mas mesmo assim tenho um pouco de dúvidas das razões porque eles não podem ser mediunizados. Eles, os animais, né? Podem comentar sobre a matéria, sobre essa questão? Bom, até certo ponto podemos conversar, partindo exatamente do conteúdo do livro, que é um livro de recomendação e orientação espírita e que oferece uma oportunidade de reflexões. Então, como é que nós vamos iniciar? Vamos iniciar dizendo assim: este pensamento, esta frase que eu vou mencionar, se torna um axioma da doutrina espírita. A mediunidade é uma faculdade que todos os seres humanos possuem. Pronto. Essa aí é uma frase lapidar do espiritismo, que quer dizer que todos os homens, todos os seres humanos possuem, são detentores dessa faculdade. E o que vem a ser mediunidade? Mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano que permite o relacionamento do homem com os espíritos desencarnados. Então, os espíritos desencarnados, pelas suas ligações de pensamentos com os homens, podem tornar certa quantidade de homens como intermediários, mediadores, medianeiros das ideias e pensamentos dos espíritos. Isso fundamentalmente. Agora, a doutrina espírita diz que os médiuns chamados ostensivos, entre eles, existem aqueles que são verdadeiros intermediários das ideias e pensamentos dos espíritos e que repassam isso para os outros seres. Mas por que faz isso? Faz porque existe um processo de relacionamento entre os homens e os espíritos através do pensamento e nesse momento os espíritos se ligam àqueles chamados médiuns, passam seus pensamentos e eles os retransmitem. É isso que acontece, via de regra, e só pode acontecer com seres humanos. Por quê? Porque para que um animal, vou dar um exemplo para sempre ficar melhor, um cavalo pudesse ser um médium, ele só poderia ser um médium de um outro cavalo. Tudo isso aqui é uma campo das hipóteses, é uma figura de expressão para a gente ir anulando esse pensamento conforme você vai depois nos presentear aí com a leitura do Livro dos Médiuns. Ora, um cavalo só poderia ser intermédio de um outro cavalo, porque como é que ele seria intermédio de um homem, de um ser humano? Ele não possui o reservatório de pensamento que um homem possui. E é do reservatório do médium que o espírito desencarnado retira parte das suas ideias para repassá-las. É no campo da simbologia, da comunicação. Então, o animal, ele não tem como realmente servir de medianeiro. Uma vez, fazendo uma palestra sobre essa matéria, eu me lembro muito bem, alguém lá em um dos momentos do seminário fez a seguinte pergunta: mas o cavalo, ele de vez em quando não mostra que está vendo alguma coisa invisível, não mostra que ele está sendo influenciado, ele não estanca no meio do caminho e nada faz com que ele mude
de ideia, vamos falar assim, é claro, se alguém perguntar assim, um espírito de humano pode influenciar um animal, assustá-lo, por exemplo? Pode, pode. Mas isso aí é uma coisa circunstancial, momentânea, mas o animal não se torna intermediário do espírito. Ele não é um médium por esse fato. Ele é um animal e que ressente de alguma coisa magneticamente que o espírito passou e que desenvolveu um tipo de encenação ali, dele, da parte dele. Mas é a questão de a gente entender o princípio, né? Como é que a mediunidade se dá. Funciona, Então, se a gente entender bem isso, fica fácil. Como é que se dá? Pelo pensamento. Então, um espírito, pelo seu pensamento, ele leva o pensamento até o encarnado que externa para as outras pessoas. A intermediária. Esse encarnado é somente o intermediário que trouxe a informação desse espírito. É o pensamento. Isso mesmo. É só isso. Como é que a gente vai tentar? Como é que um espírito vai levar um pensamento para um cachorro e ele externar para a gente, por exemplo? Para um cavalo, como você mencionou. Não existe como, e não adianta. Ai, mas o cavalo é tão bonzinho. Tudo bem. O cachorro é tão dócil. Tudo bem. A gente concorda com tudo isso, não tem problema nenhum. Só não dá para o animal ser intermediário. Realmente. E é o que os espíritos passaram para Allan Kardec, não é isso que está aí? É só isso. Então, se a pergunta for assim, eu posso. A questão fala de mediunização, né, da pessoa? Não, mediunidade, aí fala, o texto sugere, mas mesmo assim tem um pouco de dúvidas e razões, porque eles não podem ser mediunizados. Isso, é isso que eu estou falando. Não podem ser, se a palavra é essa, não podem ser porque não são seres compatíveis com a natureza humana. É só isso. Mas eles têm consciência? Tem pensamento? Tem. Fazem reflexões? Sim. Usam o livre-arbítrio? Claro que sim. Tudo isso respeitadas as suas limitações, respeitados os graus da sua evolução. Tem uma série de detalhes que aqui eu poderia falar e que não é o caso de exclusivamente mencionarmos. Se nós pegarmos, já que nós estamos no plano dos cavalos, vamos... Ainda bem que você falou dos cavalos, não do coelho, né? Isso mesmo, não, mas vamos ficar do cavalo, que tudo é mais bem, fácil. Tudo bem. Se nós apanharmos 10 cavalos da mesma espécie, nós vamos perceber que os 10 reagem, cada um dos 10 reage de maneira diferente no campo das alternativas. O que isso prova muito de que cada um está em um determinado estágio da sua evolução. Então, por isso que nós podemos falar sem receio que os animais, eles até optam. Quando eu falo optam, já estou falando que eles têm escolhas, têm alternativas e vivem em função dessas escolhas e dessas alternativas, dessas opções, porque limitado eles fazem um processo de raciocínio que eu entendo muitas das vezes, e com 1000 desculpas a todos que nos assistem, muitas das vezes é até melhor do que muitos seres no campo das escolhas, porque eles sempre fazem um processo de ajuda mútua. Agora que nós temos aí a rede mundial de computadores, chamada também de internet, a nosso favor, a nossa disposição, nós podemos observar quanta coisa está sendo postada e que prova que o animal ele tem alternativas racionais. Ainda há pouco eu vi, por solicitação da Alzira, minha esposa, um vídeo de uma cachorrinha que foi encontrada em um lugar ermo e que permaneceu nesse lugar, mas todo dia, à mesma hora, ia aguardar a senhora que ia levar comida para ele num saco plástico. E um belo dia, a mulher percebeu que depois de se alimentar, ela apanhou o saco com a boca e, mesmo aberto, foi levando e derrubando,
para algum lugar. Então, no dia seguinte, a mulher teve a ideia de laçar, assim, de fechar o saco para não deixar a comida cair. E a cachorra pegou e levou. Várias vezes, até que resolveram acompanhar a cachorra para ver o que ela fazia depois daquela comida, se estava guardando o almoço para a janta. Qual não foi a surpresa das pessoas que perceberam que ela ia levar para alimentar outros animais? Alguém quer ter a vontade de me explicar? Isso não é o uso de um princípio racional, de alternativa, de escolha e de sentimento? É o sentimento do quê? Sentimento da fraternidade entre os animais. E eles são campeões disso daí, né? A única questão relacionada a isso também com os animais é que os animais, eles têm esse tipo de atitude, mas depois eles não fazem reflexões. Não, isso Como aí... o espírito, a gente pode depois até observar lá, na questão 283, lá das evocações, que tem gente que acha, né, continua achando que há animais no mundo espiritual. E não há animais, porque no mundo espiritual há espíritos que fazem reflexões sobre o que fizeram na Terra e tal. Então é uma outra questão que a gente não pode deixar levar, né, pela emoção. Aí não. Mas a gente tem que racionalmente perceber que existe alguma coisa por trás disso tudo, que respeitadas as limitações e os graus de evolução, existe um ensaio, um exercitamento, até para mais tarde os animais experimentarem novos atos ligados com a relação que existe entre os seres. Na revista espírita, não me lembro qual, mas tem um relato que Kardec sempre põe que teria, né, informações que em Júpiter esses animais eles são mais evoluídos. Continuam sendo animais, estão encarnados, mas ele tem outras aptidões, né, nessa condição desse planeta que, segundo informações dos espíritos, como Kardec também coloca, seria mais evoluído que a Terra. A gente não tem nenhuma comprovação prática de tudo isso, então Kardec, por prudência, sempre coloca nessa circunstância, né? No condicional. Só que nós aqui vivemos em função do que é possível experimentar, comprovar, e aí podemos dizer alguma coisa. O certo é que a doutrina espírita orienta a todos a respeito deste assunto, de que não é possível mediunizar um animal. Eles não possuem a faculdade de intermediação, que é a faculdade da comunicação entre a nossa humanidade e os espíritos desencarnados. Até porque não existe necessidade do espírito de um animal ficar em estado de erraticidade. Não existe a necessidade. Pelo que você falou antes, eu estou só confirmando, repetindo, porque acho de extrema importância. O animal não tem como fazer reflexões sobre a sua encarnação. Uma outra questão, e que a gente não pode também misturar, é que às vezes, e é citado nesse item do livro dos médiuns, sobre animais que são treinados. Que é outra coisa, né? É outra coisa que o animal é treinado para tirar sorte, então vai lá... condicionado. Ele é feito um condicionamento que o animal passa a fazer aquela certa coisa. É mecânico. Como o cachorro que pula, faz aquelas apresentações, ou o elefante no circo, o papagaio fala algumas coisas, tudo isso é condicionamento, né? Claro. Não tem nada a ver com o pensamento, né? É treino. Se alguém tivesse treinado aquela cachorrinha para ela levar e feito o vídeo, eu, claro que não daria nenhum crédito, mas sabendo de que a coisa continuou naturalmente, então tem aí no campo das alternativas de escolha, conforme eu mencionei. E esse é um bom processo para a gente fazer um estudo de comprovação. Então é importante, mais uma vez a gente lembra aqui, a busca pelo conhecimento dentro da doutrina, porque há algumas coisas que podem nos levar
a conclusões erradas se a gente não estudar detalhadamente, né? Pode supor certas coisas. Porque como você citou no início, o animal, o cavalo viu de repente alguma coisa que fez com que ele empinasse, né? Ou empinasse, enfim, e derrubou o cavaleiro, não sei o que, era alguma coisa. Ele pode até ver, né? Mas daí a ser médium tem uma distância muito grande, né, Milton? Não muito tem muito sentido isso. É preciso que a gente faça reflexões sobre a questão, né? Exatamente. Esse é o detalhe doutrinário que nós devemos dar a esse estudo proposto aqui por esse nosso amigo ou amiga tanto da rádio, né, que nos ouve, como da internet que nos assiste. E é preciso a gente levar em conta esses estudos, porque os espíritos não brincam em serviços. A codificação realmente propõe temas que levam a gente a fazer um processo lógico à luz da razão. E a gente não pode esquecer, como está lá colocado no aquele primeiro item lá, um dos primeiros itens do Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, os espíritos responsáveis pela codificação são espíritos superiores, com um grau de conhecimento, como já falamos aqui em outras ocasiões, muito além daquilo que a gente possa imaginar. A gente não tem nem condições nesse momento de estabelecer qualquer relação com aquilo que a gente conhece, né, do grau de conhecimento. É a mesma coisa que a gente fala, não, Jesus pensava tal coisa. Como assim? A gente não... Nós não temos nenhuma referência para isso. Como é que vai saber? Penso até que é muita leviandade nossa querer saber, querer dizer o que Jesus pensava, né? No que pensava, o que ele realmente, em termos de volume, apresentava. O que nós sabemos é que se apresentou como um espírito superior, porque as características do seu trabalho demonstraram exatamente essa superioridade, tanto no conhecimento das ciências, nos fatos que ele pôde realizar e que demonstram isso, assim como na extensão profunda da sua bondade. Isso é o toque sobre como nós devemos encarar o trabalho de Jesus nessa área de estudo de superioridade proposta por Antônio Coelho Filho. Ela é uma área ligada ao conhecimento do Espírito. Mesmo no campo da extensão profunda da sua bondade, nós temos que pensar no grau do seu conhecimento. Porque quanto mais o Espírito conhece e ele vai estendendo o volume das experiências que realiza, sempre em favor do bem, do bom, do justo e do belo, na medida em que há um progresso muito grande nessa área, há, por extensão, um acréscimo na área do sentimento, extensão profunda da sua bondade. Vê os outros irmãos com outros pensamentos, porque não há mais como disputar coisa alguma. Não há preciso disputa alguma. Nós é que fazemos as concorrências, e às vezes muito mal feitas, para que haja uma suplantação de um espírito contra o outro. Mas quando se trata desse assunto ligado no campo da superioridade, os espíritos já estão desenvolvendo pensamentos muito superiores, e eles não disputam, não fazem emulações competitivas. Ao contrário, traduz o seu trabalho pela união de esforços e pela multiplicação das possibilidades, em favor sempre do bem. Eu não me lembro exatamente aonde, eu não sei se você se recorda, há uma referência em algum dos trabalhos dentro da doutrina que diz que a distância que há evolutiva entre nós e os animais é a mesma de nós para Jesus. Você lembra disso? Mais alguma coisa, mais ou menos. Não... Então, a distância nossa para os animais é realmente grande ainda, né? Claro por uma série de circunstâncias. Imagine para chegarmos, então, na condição de Jesus como Espírito. Então, essas referências que a gente tem que ter, né? Nós temos isso sempre presente, né? E é bom que tenhamos firmado esses conceitos, porque aí não vamos ficar
desavisadamente optando por algumas ideias que são estranhas, esdrúxulas até, relacionado com a boa relação entre os seres. Meu amigo Milton, o tempo passa, É verdade. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Foi muito agradável agradecer a atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. A você que esteve conosco, o nosso abraço. Esperamos a todos em nosso próximo programa. Até lá.